Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando nessa terça-feira, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Alegria, né, poder estar com você de novo. Para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo, aqui do Instituto Namastê. Basta você entrar no nosso site, né, para você nos enviar suas questões, institutonamastê.com.br. Pílula noturna, você já sabe, né? Nosso bate-bola do bem. Gente, eu tenho algumas perguntas aqui ligadas à família, então vamos procurar juntar em uma questão, né, relacionado a como é que é definido no mundo espiritual a nossa forma de reencarnar com a família que a gente tem. Então tem várias perguntas nesse sentido. As pessoas querem entender, por exemplo, como é que eu escolho os meus pais? Não é assim? Como é que isso é feito? É por acaso? Não é por acaso? Existe uma lógica? Não existe? O que é que nós aprendemos? Sim, com certeza existe uma lógica. Gente, não existe acaso. Esse é o detalhe, né? Lembre-se, o acaso é a maneira discreta de Deus se fazer presente em nossas vidas através das suas leis. Não há acaso. Em maneira geral, nós nos atraímos espiritualmente, no mesma família, com os objetivos de continuarmos os crescimentos, né, ou o crescimento espiritual que nossa alma necessita. Existem, claro, diversas formas de relacionamento familiar. Nós temos os laços de afinidade, que são espíritos afins que reencarnam juntos para uns apoiarem os outros. Exemplo, você tem uma grande afinidade com a sua mãe desde cedo, a gravidez foi maravilhosa, sua mãe te ama, você a ama, se dão super bem, ela é 1000 vezes mais motivada para vencer os problemas dela porque você existe aqui na Terra, né, como filha dela, e você, feliz da vida, sempre se lembra da sua mãe, sabe, nos momentos importantes, segue os seus ensinamentos, enfim, afinidade. Pode ser com irmãos, né, tem irmãos que se amam, muita afinidade, com pais, às vezes sua afinidade é com a sua avó, com seu avô, com seu tio. Então esse é um ponto. Mas de forma geral, meus amigos, em boa parte das famílias ainda no planeta Terra vigora a lei de causa e efeito em que as almas se atraem pela necessidade espiritual. São almas com débitos mútuos. Como é que isso funciona? Eu lesei uma determinada pessoa muito importante na minha vida, fiz coisas erradas com ela, e a lei divina me faz reencarnar muitas vezes na mesma família, e essa pessoa reencarna como meu filho, para que eu devolva a ele agora na posição de pai o que eu tirei numa existência anterior. Ou eu agora vou reencarnar com alguém que vai se tornar minha esposa, que talvez numa existência passada tenha tido um outro papel importante na minha vida e que agora, né, seja fundamental eu atraí-la como esposa e vice-versa, para a gente dar conta um do outro, né? Ajudar um ao outro a evoluir. O problema é o seguinte: se isso não é por afinidade, a gente vai ter com certeza um estímulo inicial, uma ideia, um reconhecimento, um desejo, um ímpeto quando a gente se encontrar na matéria de namorar e de casar. Mas como nós não somos almas afins, esse é o exemplo agora, né? As almas que não são afins necessariamente. Provavelmente a gente vai ter brigas, dificuldades, mas tem uma coisa que nos une. Não tem isso assim? Você fala, eu amo meu marido, mas a cabeça dura demais, é muito problemático. Ou então eu amo a minha esposa, mas meu Deus do céu, o que é isso? Que mulher que difícil. Não é assim? Às vezes você fala, gente, meu pai é muito difícil. Não é possível, minha mãe, por que ela é desse jeito? Gente, nós estamos no lar, na família, porque essa é a primeira escola das nossas almas. Independente se quem nos rodeia é por afinidade ou não, ali é a nossa escola. O nosso grande dever espiritual, antes de pensar em melhorar o mundo, é melhorar nós mesmos e ajudar os nossos familiares, na medida do possível. É lógico que cada familiar tem seu livre-arbítrio, não é? É lógico que por mais que você ame, por mais que você oriente ou faça o seu melhor, sempre o outro tem livre-arbítrio para escolher o caminho que ele vai seguir. Mas aí, gente, nós precisamos saber se estamos realmente amando e se estamos realmente fazendo o nosso melhor. Não é? Será que os pais que têm filhos difíceis estão realmente sendo bons pais? Buscando ajuda, procurando se educar enquanto pais, para poder oferecer um nível de educação mais sofisticado, no sentido de oferecer à sua criança, ao seu adolescente, ao adulto, enfim, mais complicado, o apoio que ele necessita, ou não, são pais omissos que cruzam os braços devido às dificuldades que enfrentam com seus filhos, que realmente são difíceis. E vice-versa, você tem pais complicados, o que você faz? Você finge que eles não existem, simplesmente larga eles para lá, ou você procura se esforçar para amar seus pais, para entendê-los, para tentar ajudá-los na medida do possível, né? Na forma como é possível.
Entende, gente? O amor é, sem dúvida alguma, o ponto central que une os nossos corações. E quando a gente entende isso e traz isso nos nossos laços familiares, por mais difícil que seja a convivência, a ideia de que estamos amando aquele ser complicado liberta o nosso coração. Seja lá o que for que tenha nos unido pelo passado, nós aprendemos a nos unir pelo amor agora no presente. E isso nos traz uma paz. Pessoalmente, eu sempre observo em velório, sabe? Eu já contei isso aqui nas pílulas, que quando um familiar desencarna e normalmente outros entram em desespero, normalmente os desesperados com o desencarne de alguém muito próximo são pessoas que se sentem culpadas. Não é só a saudade, que a saudade dá tristeza, o que é natural, você sente saudade de quem você ama e quer estar perto, mas desespero, isso não é normal, né? Isso é fora do equilíbrio. E normalmente isso acontece porque explode a culpa. Observa os casos que você conhece, o medo, o arrependimento, né, do que poderia ter sido feito e não foi, do tempo que poderiam ter passado juntos e não passou, das coisas que, né, um poderia ter dito para o outro e não disse. Por isso Jesus falava: vá, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho, porque depois é muito tarde, não é, meus amigos? Por isso, faça o evangelho no seu lar, cuide da sua família, na medida do possível, apesar das adversidades. Não desista de trabalhar a excelência dos valores morais na família dentro do seu coração. Pode ter certeza que a sua vida vai te agradecer e seus familiares também, tá bom? Beijo grande no coração de todos. Lembre-se de baixar nosso aplicativo IRM oficial. Nunca mais você vai ficar sem escutar as pílulas do Evangelho, né? Lembrando sempre, para quem está chegando agora, aplicativo você baixa na Apple Store, né? E no Google Play. Então ele tem para todos os tipos de celulares, chama-se IRM Oficial. Aí você vai ter o aplicativo gratuito no seu celular. Você vai receber pílula noturna, pílula diurna, pílula em inglês, espanhol, português, pilulinha do Evangelho para as crianças que as mães adoram, né? Sempre nos enviam feedbacks das histórias lindas que nossa amada Roseli nos conta nas pilulinhas do Evangelho e muito, muito mais, tá bem? Então fiquem com Deus, meus amigos. Luz e paz, obrigado, viu? Você que compartilha as pílulas com diversos grupos, você que tem lá a paciência de compartilhar, às vezes alguém não quer receber, e você devagarzinho, com a sua sensibilidade, não desiste da pessoa, e de repente, daqui a algum tempo, ela se torna ouvinte da pílula, porque você não desistiu dela. Cada história linda que eu tenho escutado é muito emocionante. Então, obrigado a você também. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta, né, com pílula diurna e noturna, e você já sabe, até breve! Até muito, gente, muito breve.